Agora a gente vai estudar a segunda parte aqui depois de entender qual é o formato que as moléculas têm. Agora uma coisa muito importante é o seguinte: será que essas moléculas são polares ou elas são apolares? Então é isso que a gente chama de polaridade das moléculas. O que quer dizer isso? É uma coisa bem lógica. Vamos lá. Uma coisa que a gente já estudou é que existe uma característica de cada átomo que a gente chama de eletronegatividade, que é o quanto os átomos atraem os elétrons. E cada átomo tem um valor de eletronegatividade. Lembro que eu expliquei isso na tabela periódica, a gente já viu isso aqui no livro, né? Que o átomo mais eletronegativo é o flúor. E depois vai diminuir. No ensino médio, a gente ensina que a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, com exceção dos gases nobres. Mas tem uns furos nisso, já mostrei para vocês isso, né? E também tem aquela decoreba que eu ensinei para vocês, que eu ensinei a fazer o FON, né? O mais eletronegativo é o flúor, depois o oxigênio e depois o nitrogênio. Aí depois vem o cloro e o bromo. Então por isso que a gente decora o FON, CLã, BRã. E aí eu ensino até hoje o cis, né? Mas na real deveria ser isque, então, né? O iodo, depois o enxofre e o carbono. De modo que o carbono e o enxofre é igual à eletronegatividade, tá? E depois HP, fósforo, que também são iguais um com o outro. Então a sequência para os átomos mais comuns, inclusive até aqui na disciplina, sabendo só essa mediquinha aí do FON, CLã, BRã, isque e HP. Ah, vou começar a me policiar a usar o isque então. Primeiro eu usava o cis, né? É isque. Sabendo essa regrinha, vocês vão fazer todas as moléculas da disciplina aqui. Então, tá? Então aqui, ó. Flúor é maior que o oxigênio, que é maior que o nitrogênio, FON, CLã, depois vem o cloro, BRã, bromo, e aí vem depois o iodo. Aí depois aqui tem um empate. Ó, o isque lá, o S e o C são iguais. Então a eletronegatividade do enxofre e do carbono são iguais, tá? E depois abaixo desses dois aqui vem mais dois que são iguais, o hidrogênio e o fósforo, certo? Então FON, CLã, BRã, isque, HP. Então se vocês vão lembrando desse FON, CLã, BRã, isque, HP, nós vamos vir com o meu material aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vejam que a gente já estudou como é que a gente já consegue saber olhar a fórmula química de uma molécula, a gente já consegue desenhar qual é o formato da molécula. Primeiro, vocês viram que lá no Atkins ele ensinou vocês a desenhar a molécula, mas se vocês prestarem atenção, ele ensinava errado. Tem várias moléculas no Atkins lá no começo que elas estão desenhadas errada. Aí depois o Atkins veio e ensinou vocês a desenhar certo, tá? Então depois que vocês sabem desenhar a molécula certa, por exemplo assim, o BCl2 tem esse formato aqui. Agora nós vamos colocar em prática estudar se a molécula vai ser polar ou não. A gente já estudou aqui na disciplina que as ligações elas podem ser polares. A gente já estudou isso aí. O que é uma ligação polar? Quer dizer, entre o átomo de berilo e um de cloro, a eletronegatividade deles tem valores diferentes. E no caso aqui, o cloro é mais eletronegativo que o berilo, tá? Então, lembrando o FON, CLã, BRã, vocês não decoraram aquele FON, o FON, CLã, BRã, isque, HP, é os átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Todo o resto dessa decorebinha que eu estou dando para vocês aí, o FON, CLã, BRã, isque, HP, todo o resto da tabela é menos eletronegativo. Então, por exemplo, assim, mas o berilo não está na regrinha que o professor falou. Tá, então é menos. E o cloro tá, né? Pronto, é fácil. Então, entre o cloro e o berilo, o cloro é mais eletronegativo que o berilo. Então, a gente faz o seguinte, ó, eu uso a regra antiga, eu uso um vetor que puxa para o lado do cloro. No meu desenho aqui, pessoal, eu botei a flechinha por cima da ligação aqui, ó, porque para mim eu achei mais fácil fazer desse jeito, e deu para mim fazer um sombreado aqui, né? Porque se eu botasse a flecha por fora aqui, ele ia apagar, ficou mais difícil fazer por flecha por fora, e então eu botei a flecha bem por cima, assim. Mas às vezes quando eu dou aula no quadro, eu desenho a flechinha paralelo aqui, ó, tá? Isso aqui não tem tanta regra assim, tá? Então o negócio é vocês fazerem e conseguir chegar no objetivo final. Então aqui eu botei a flechinha por cima, que eu achei mais prático. E a flechinha, então, o que a flechinha simboliza? Ela é um vetor. Ela tem o formato de flechinha de vetor lá da física. Ela simboliza o lado onde os elétrons ficam mais tempo. Então, se esse átomo é mais eletronegativo que o berilo, nessa ligação covalente aqui, os elétrons ficam mais tempo perto do cloro e menos tempo perto do berilo. De modo que a gente sabe que o cloro tem uma carga parcial negativa, lembra aquele símbolozinho Rho, assim, que parece um ozinho com um tio grudado, né? Aquele símbolozinho Rho,
e uma carguinha menos, assim, ó. Então a gente chama isso de carga parcial. Não é uma carga real, né? É uma carga parcial. Então esse cloro aqui vai ter uma carga parcial negativa, ele puxa, em outras palavras, ele puxa a nuvem eletrônica para o lado dele. E essa flecha simboliza isso. Tem alguém puxando a nuvem eletrônica para o lado dele, tá? E aqui o berilo tá ligado com outro cloro do lado de lá. Então isso aqui também é um cloro. Então o outro cloro vai puxar a nuvem eletrônica para o lado de lá também, tá? Então se vocês pensarem essa molécula aqui, a gente tem um átomo que puxa a nuvem eletrônica para um lado e o outro átomo puxa a nuvem eletrônica para o lado oposto. Se a gente tem forças iguais atuando em lados opostos, uma anula a outra. Então, se uma força anula a outra, essa molécula aqui, a gente diz que ela é, vou escrever aqui, ó, apolar. Entenderam? Essa molécula é apolar, porque uma força anulou a outra. Se a gente for pensar nessa molécula aqui de baixo, por exemplo, o gás carbônico, a gente tem o carbono aqui no ato central e o oxigênio nas extremidades. A molécula ela é linear. O oxigênio é mais eletronegativo. No Fonclabran-ISC HP, o oxigênio vem antes, então ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, o oxigênio vai puxar a nuvem eletrônica, o outro oxigênio vai puxar no sentido oposto. Então, essa molécula aqui vai ser o quê? Vai ser apolar. Então, vou escrever aqui. Essa aqui também vai ser apolar. Vou copiar isso aqui. Né? Não precisa botar apolar. Aí, então, essa molécula aqui já é uma molécula também que ela é linear, né? Só que essa molécula é o nitrogênio ligado com outro átomo igual a ele, que é outro nitrogênio. A gente não vai ter vetor nenhum aqui, porque são dois átomos com a mesma eletronegatividade. Só que em um dos lados o nitrogênio está ligado com um oxigênio, né? Então essa molécula aqui, ó, se o nitrogênio está ligado com o oxigênio vem antes no FON, né? Primeiro a letra O, depois o nitrogênio. Então o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, ele vai puxar a nuvem eletrônica para o lado dele. Então vejam que essa molécula aqui tem um átomo que puxa a nuvem eletrônica para o lado dele. E ninguém faz força contra para anular isso. Então a gente diz que essa molécula aqui é o quê? Essa molécula aqui ela é... Vou trocar de cor até aqui, escrever de outra cor. Essa molécula aqui já é polar. Tá? Ficou mal aqui. Desgrudar um pouco. Polar. Tá? Seguindo então essa lógica que eu acabei de explicar para vocês, a gente vai usar essa lógica para todas as outras moléculas. É a mesma coisa. Então vamos lá. Aqui, ó, o BF3 é o boro ligado ao 3-flúor, só que a geometria é triangular plana. Então, o flúor é mais eletronegativo que o boro. O boro nem está no nosso Fonclabran-CIS, né? O Bran é bromo, não é boro. É Fonclabran. Clã de cloro e Br de bromo. Então, o boro nem está no Fonclabran-ISC HP. Então, o flúor é mais eletronegativo, inclusive o flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica, né? Então, os flúoros vão puxar a nuvem eletrônica para o lado deles, só que a gente tem 3 ligações no plano, e se cada um puxar para o seu lado, isso acaba anulando as forças. Às vezes na aula, eu dou a aula para a gurizada e eu explico assim, ó. É como se tu pegar uma pessoa aqui e atar uma corda na cintura dela e der para 3 pessoas puxar, porque essa molécula está no plano. Se 3 pessoas, pegar uma pessoa aqui, 3 pessoas fazem a mesma força puxando as cordas em sentidos de 120 graus uma da outra, essa pessoa aqui não vai sentir nada. Por quê? Porque essas pessoas puxando, uma pessoa anula a força vetorial das outras duas, e assim por diante. Então, essa molécula aqui... Opa, deu um treco aqui. Essa molécula aqui, ela é... Deixa eu... Não, vou fazer mais fácil aqui. Vou só recortar aqui. Vou ficar escrevendo toda hora. Ó, essa molécula aqui é apolar. Essa daqui é a mesma coisa. Ó, o ânion carbonato, o carbono está ligado com 3 oxigênios. Então, se cada oxigênio vai puxar a nuvem eletrônica para o lado dele, porque é mais eletronegativo que o carbono, os 3 vetores vão se anular, porque essa molécula é trigonal plana, e essa molécula também vai ser apolar. Aqui no ânion nitrato, a mesma coisa, o nitrogênio faz ligação com 3 oxigênios.
Os três oxigênios são mais eletronegativos que o nitrogênio. Vão puxar a nuvem eletrônica para o lado deles. Só que esses vetores vão se anular, né, porque o formato da molécula propicia isso, que os vetores se anulem, e aí então a gente vai ter que a molécula é apolar também. Vamos lá, como é que é a molécula do gás metano? O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Se tu olhar no Von-Clapeyron ISC, o carbono, o C é o carbono. Ele está antes do hidrogênio, então o carbono atrai a nuvem eletrônica para o lado dele. Só que ele vai atrair a nuvem eletrônica tanto do hidrogênio como de todos os outros. Então a gente vai ter vetores para dentro. Só que o formato tetraédrico ele é totalmente simétrico. Então esses vetores eles vão se anular um com o outro. E isso vai fazer então com que essa molécula aqui também seja apolar. Só que, por exemplo, se eu tiver uma molécula com essa mesma geometria, mas a molécula for essa aqui, ó, o CH3Cl, aí vai mudar a coisa. Porque quando o carbono estiver ligado com esses três hidrogênios aqui, eu fiz errado essa molécula aqui. Fiz errado, eu botei esses vetorzinhos para fora, mas esse vetorzinho é para dentro. Então eu vou parar a explicação aqui e vou corrigir minha coisa. Parei.